Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sou Vinícius Tavares e eu gostaria de, nesse momento, compartilhar uma palavra de Deus, uma mensagem que Deus colocou no meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês. Está no primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 30 e em diante. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, ou então se você quiser ler, diz assim a palavra de Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra do nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela terceira vez, ordenou, e eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Coloque a mão no seu coração, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, estamos aqui neste momento diante da Tua santa e gloriosa presença. Acabamos de ouvir a Tua palavra e te pedimos, Espírito Santo, fala conosco, ministra aos nossos corações a Tua verdade, a Tua palavra, Senhor. Fala conosco, nos toca e nos enche com a Tua presença. Ministra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Aqui nesse texto, no contexto em que Elias se encontrava, o contexto que Israel se encontrava em uma guerra entre Elias, o profeta do Senhor, o profeta de Deus, aquele que carregava a mensagem do Senhor, contra milhares de profetas de Baal, onde Jezabel queria acabar com a vida de Elias, porém o Senhor estava o sustentando. E ali naquele momento onde os profetas de Baal se encontravam em maioria, ali naquele momento os profetas de Baal estavam com a anuência do reinado de Israel, daquela que se chama Jezabel, que mandava no seu marido, que era o rei Acabe. E então o profeta de Deus decide desafiar, por ordem do Senhor, os profetas de Baal. E então ali nós podemos ver naquele momento que o altar de Deus estava quebrado, estava em ruínas, e Elias precisou restaurar aquele altar, aquelas pedras, onde ele utilizou 12 pedras, simbolizando cada tribo de Israel. E então ele colocou
colocou o novilho, a lenha, encheu de água e pela terceira vez encheu de água até que as valetas estavam cheias. E 3 significa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Significa que a restauração do altar, ela necessita acabar com tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que é antigo. As coisas velhas precisam passar, porque tudo se fará novo. E então, naquele momento, simbolizando a Trindade, limpando todo aquele altar quebrado, aquele altar em ruínas. E isso simboliza que nós precisamos abandonar o que é velho, abandonar aquilo que tem que ficar para trás, o velho homem, os altares que nós erguemos a outros deuses e que nós mesmos não percebemos, sejam vícios, sejam comportamentos, sejam hábitos, sejam qualquer coisa que nós colocamos o centro da nossa atenção. Um altar significa o centro da nossa atenção. E quais altares nós temos colocado em nossa vida? Quais altares nós estamos permitindo que venha permanecer e se perpetuar na nossa vida? Sejam hábitos, sejam pecados de estimação, sejam comportamentos que nós precisamos dar fim a esses altares velhos, a esses altares que estão apenas juntando pedaços e ruínas que nós precisamos abandonar para que o altar de Deus seja restaurado, o altar de Deus seja erguido e o fogo do Senhor venha consumir totalmente o holocausto. Essa mensagem ela nos traz a reflexão de um ponto de vista diferente, que não tem a ver apenas com o fogo de Deus consumindo o holocausto, mas o altar velho, as ruínas do altar que foram erguidos a outros deuses, precisam ser removidos da nossa vida. Nós precisamos limpar com a água que purifica, a água que lava. Precisamos limpar as ruínas desse altar, para que nós possamos juntar as pedras e levantar um altar a Deus. Para que Deus seja o centro da nossa vida, para que a nossa atenção seja focada totalmente em Deus. E para que Deus seja o centro em nossa vida, nós precisamos abandonar tudo aquilo que é velho. Nós precisamos abandonar os altares erguidos a outros deuses, os altares que erguemos aos pecados de estimação, aos vícios, aos comportamentos que não fazem mais sentido para a nossa caminhada cristã. E eu quero te convidar a abandonar esses altares velhos. Eu quero te chamar para levantar o altar ao Senhor e que nós possamos orar a Deus assim como Elias fez. Responde-me, ó Senhor, responde-me. E então o fogo de Deus virá, consumirá o holocausto, e todos verão que somente o Senhor é Deus. E nós precisamos colocar Deus no centro da nossa vida. Nós precisamos colocar um altar ao Senhor, o nosso Deus, e abandonar tudo aquilo que é velho e com sinceridade e com verdade dizer: as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, porque para o novo vir, o velho precisa ser limpo, as ruínas precisam ser deixadas, abandonadas e removidas, para que o altar de Deus seja erguido, seja levantado. Então eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, que você meditasse nessa palavra, que você possa refletir nessa palavra e abandonar e remover todas as ruínas, todos os vícios, os pecados de estimação, os comportamentos que não condizem mais com a caminhada cristã e realmente com verdade dizer: eis que tudo se fez novo. Então, gostaria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração e orasse comigo. Pai, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Nós te pedimos perdão, Senhor, pelos altares inconscientes que permaneceram levantados a deuses.
E nós queremos dizer, Pai, que aqui neste momento, agora, nós abrimos mão desses altares, renunciamos esses altares. Pai, que o Senhor venha remover esses altares, que o Senhor venha arrancar esses vícios, que o Senhor venha arrancar o domínio do pecado, o domínio da carne, e que, meu Deus, o Senhor venha nos ajudar a erguer um altar somente a Ti, porque somente o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. E nós queremos, Senhor, colocar o Senhor no centro da nossa vida, queremos colocar o Senhor como prioridade na nossa vida, amar ao Senhor acima de tudo e de todas as coisas, Pai. Por isso te pedimos força, por isso tomamos posse do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E sim, meu Deus, queremos o Espírito Santo sendo o nosso melhor amigo, nos ajudando, nos guiando, nos auxiliando, intercedendo pela nossa vida, Pai. Por isso te entregamos o nosso coração e erguemos um altar a Ti, somente a Ti, Pai. Remove todas as ruínas, remove, Senhor, todas as pedras quebradas, remove, Senhor, todos os altares erguidos a outros deuses, arranca, destrói, Senhor. E nos ajuda a levantar um altar somente a Ti, Pai. Em nome do Senhor te entregamos, Pai, a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus te entregamos o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus levantamos um altar a Ti, lavado, purificado, restaurado. Um altar levantado para Ti, o centro da nossa vida. A nossa prioridade é o Senhor. Te entregamos o nosso coração, Pai. Vem, Senhor, com Teu fogo e consome o holocausto. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E nesse momento eu gostaria de compartilhar com vocês a Santa Ceia do Senhor. Que você possa abrir a sua Bíblia ou ler a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 23, diz assim a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, este é o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Jesus, na noite em que foi traído, partiu o pão, tomai e comei, e fazei isto em memória de mim. Comei todos do pão. Aleluia, Jesus. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Tomai todos e beberdes do suco de uva. Aleluia, Jesus. A Santa Ceia, ela nos faz trazer à memória o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Toda vez que comerdes e beberdes, trazei à memória da salvação de Jesus, do sacrifício dele, o corpo que foi crucificado naquela cruz, o sangue que foi derramado naquela cruz, para que eu e você pudéssemos ser livres, pudéssemos ser chamados filhos de Deus. O véu que separava já não separa mais. O véu era aquilo que separava o homem de Deus. Significa a separação do homem e Deus. E o véu foi rasgado. Hoje nós temos livre acesso à sala do trono do Senhor. Temos livre acesso à presença de Deus, graças ao sacrifício de Jesus. Que
que você possa refletir essa mensagem e que você possa acessar a presença de Deus, porque você tem o livre acesso por meio de Cristo Jesus. Amém.